Fala, galerinha. Bom, dando continuidade aos nossos conteúdos, a gente estava falando sobre as camadas, né, de ar da atmosfera, né, troposfera, exosfera e por aí vai. E aí, desculpa, o nosso próximo capítulo que são os elementos do clima, né? Os elementos do clima são fatores que vão influenciar no clima. A gente sabe que o clima é diferente de acordo com a região. Existem regiões de clima quente, existem regiões de clima mais frio, existem regiões de clima mais temperados. Então, existem vários fatores que vão influenciar a essa diferenciação dos climas em relação a cada determinado território. Bom, o primeiro deles é a temperatura. No Brasil, a gente usa a temperatura Celsius, né? Então a gente sempre está vendo lá 23 graus Celsius. Ah, hoje bateu 35 graus Celsius. Ah, amanhã a mínima vai ser de 10 graus Celsius. Mas países como a Europa, por exemplo, eles usam o Fahrenheit. Fahrenheit, né, simbolizado por essa sigla F aqui, no geral é maior do a numeração, né? É maior do que o Celsius, por exemplo. Quando está batendo aqui no calor, quando está batendo 40 graus Celsius, né, que é uma coisa comum de acontecer no verão do Rio de Janeiro, a gente fala que é a mesma coisa de 100 graus Fahrenheit, né? Então, eu acho que no Brasil acabou se acostumando mais com o grau Celsius, porque senão, imagina, ai, tá fazendo quantos graus? 100. Porque a gente não fala, né, 40 graus Celsius, a gente fala somente 40 graus. Então, eu acho que as pessoas iam se espantar demais. E vocês vão, e não é comigo, né? Vocês vão ver isso mais para frente, em ciências, que dá para a gente fazer essa transformação sim. Transformar de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius. É só fazer uma continha, mas como eu sou péssimo com contas, não vai ser comigo que vocês vão aprender isso, tá? Então, a gente tem aqui a temperatura, os termômetros marcando essa temperatura, e aí a gente consegue verificar aqui que não é muito comum no Brasil, mas existem também temperaturas negativas, ou seja, temperaturas abaixo de zero, que no geral é quando está fazendo muito frio. Bom, ainda em temperatura, a gente tem uma coisa que a gente chama de amplitude térmica. Quando a gente está vendo a previsão do tempo, né, sempre fala assim, máxima de 35 graus e mínima de 20 graus, né? E aí, a amplitude térmica é justamente essa diferença entre a mínima e a máxima, ou seja, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Por exemplo, falou assim: máxima no Rio de Janeiro hoje, 40 graus. Mínima no Rio de Janeiro hoje, 25 graus. Então te falou qual vai ser a máxima, que é 40, e te falou qual vai ser a mínima, que é 25. Ah, eu quero saber qual é a amplitude térmica, ou seja, qual é a diferenciação entre a máxima e a mínima. 15, né? Porque 40 menos 25, 15. Então eu digo que a amplitude térmica nesse exemplo aqui foi 15 graus. Por quê? A máxima era 40, a mínima 25, então a diferença entre 40 e 25 é 15 graus. Então, isso é o que a gente classifica como amplitude térmica. Bom, a gente tem também um tópico no livro falando sobre umidade relativa do ar. O que é umidade relativa do ar? O próprio nome já está dizendo, quando o ar está úmido, quando a gente tem presença de chuva, de gotículas d'água na atmosfera. Por isso que quando falam assim, está muito tempo sem chover, a umidade relativa do ar está muito baixa, né? Ou seja, quando você vê aquela secura na garganta, no nariz, quem tem problema, né, de rinite, inclusive, desculpa, quando está muito seco, que fica cafungando com mais facilidade, né? Sente a garganta mais seco. Isso que é a umidade relativa do ar, ou seja, a presença de gotículas d'água no ar. As precipitações, não esqueçam nunca mais essa palavra. Precipitação é a mesma coisa que chuva. E a gente tem vários tipos de chuva: chuva líquida, a chuva sólida, que é o granizo, que é a neve.
né? Então, quando a gente fala assim, tá precipitando, significa que está chovendo. E aí nós temos diferentes tipos de precipitações. A chuva convectiva. O que é uma chuva convectiva? Ela também é conhecida como a chuva de verão. Como é que é uma chuva de verão? Em janeiro, como é que são as chuvas? Ela é uma chuva forte, porém passageira, né? Todo mundo fala assim, é chuva de verão. Quando você fala assim, chuva de verão, todo mundo já sabe o que é. Então daqui a pouco vai passar, porque é chuva de verão. E como que acontece essa chuva de verão? É quando o ar quente sobe, ou seja, faz muito calor durante o dia e aí o ar frio desce. Por isso que é uma coisa rápida. Por isso que ela acontece no verão, porque no verão é quando a gente tem mais ar quente na atmosfera. Chuva de relevo ou chuva orográfica. Esse tipo de chuva aqui chama-se chuva orográfica ou chuva de relevo, porque tá vendo? A nuvem com chuva veio, o vento veio trazendo ela e ela se chocou com o quê? Se chocou com um relevo. Então, percebam que quando isso acontece, a nuvem ela perde a sua força, ela perde a quantidade de chuva que tinha dentro dela, porque ela se chocou. Então percebam que desse lado aqui do relevo está chovendo muito mais do que desse lado aqui. Ou seja, a nuvem ela perdeu a sua força. Ó. A nuvem era tudo isso de chuva e o que, que veio para o outro lado? Só esse pedacinho aqui com um pouquinho de chuva. Então isso que é uma chuva de relevo ou chuva orográfica. Essa chuva do qual a nuvem vem vindo, se choca com o relevo e perde um pouco da sua quantidade de água. Ou às vezes pode até perder tudo, dependendo da quantidade de água que tinha ali. E aí, a outra chuva é o que a gente chama de chuva frontal. O próprio nome já está dizendo, front, de frente. Então, a chuva frontal é como? O ar frio se choca com o ar quente e ocorre a chuva. Aqui, na chuva convectiva, é diferente. A massa de ar quente subiu e depois a massa de ar frio desceu. Aqui na chuva frontal, não. Essa massa de ar frio se chocou com a massa de ar quente, e aí essa reação química entre o frio e o calor fez gerar uma chuva. Bom, e além disso, a gente tem a pressão atmosférica que vai influenciar na temperatura. O que é pressão atmosférica? A pressão atmosférica ela tem a ver com a altitude. A gente viu que quanto mais alta a gente vai subindo, menor é a altitude. Ou seja, a serra sempre faz mais frio, né? Foi o que eu falei no nosso último vídeo. Sempre que a gente for medir a temperatura de Petrópolis, de Teresópolis, vai estar mais frio do que Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, porque eles estão na serra. Então, a pressão atmosférica é essa pressão que essas áreas elevadas fazem. Tanto que tem gente que já sente um pouquinho de dificuldade de respirar quando nunca foi para Petrópolis, Nova Friburgo, sente um pouquinho isso. Os jogadores, né, na Libertadores, todo mundo reclama, né? Ah, eu fui para Bolívia, não estou conseguindo respirar. Por quê? A pressão atmosférica lá é muito grande, ou seja, muito forte, né? A Bolívia está em grandes altitudes, então eles sentem muito isso porque não estão acostumados com isso. E aí, para terminar, outra coisa que influencia é o vento. O que é o vento? O vento nada mais é do que o ar em movimento. E aí, o vento pode se movimentar de diferentes maneiras e intensidades. Eu botei aqui, por exemplo, um ciclone, que é um vento mais intenso. Tem um furacão também, tem um tornado, né? Então, o vento, dependendo da sua intensidade, ele pode causar muitos estragos. Não é à toa que quando a gente vê aqui no Rio de Janeiro chovendo, e aí com ventos muito fortes, chegam até arrancar as árvores, né, com a sua raiz do solo. Então o vento não é uma coisa assim, o ventinho é bom. É bom se ele estiver fraquinho. Se ele estiver forte, ele consegue fazer grandes estragos. Bom, para terminar, a gente tem aqui os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 124, sobre o que eu acabei de explicar. Então, é isso. Bom feriado, aproveita. Sexta-feira vocês
não tem aula, né? E esse dever vai deixar para ser entregue na plataforma até segunda-feira que vem. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida é só escrever. Tchau, tchau.